Nós temos aprendido aqui o que, claro que não é exaustivo, mas algumas lições que os salmos nos ensinam sobre oração. Nós já vimos aqui nas semanas anteriores a respeito de como confiar e descansar no Senhor, a respeito de como confiar no Senhor nos momentos de dúvidas, a respeito de como adorar o Senhor também nos momentos de oração. Hoje nós vamos ver, no Salmo de número 20, que a oração é o meio de nós colocarmos os nossos desejos diante de Deus. Muitas pessoas confundem a oração apenas com o momento onde nós colocamos nossos anseios diante de Deus, onde Ele ouve e nos concederá aquilo que desejamos. Especialmente com a propagação da teologia da prosperidade, da confissão positiva, de que Deus ele vai responder você do jeito que você quer, Deus vai fazer aquilo que você pede. Isso é uma crença muito errada no nosso meio, quando se diz cristão, né, que pensa que Deus é obrigado a responder todas as nossas orações, ou que Ele vai responder do jeito que a gente quer. As Escrituras mostram que a oração não se resume a apenas um pede e recebe, né, só aquela questão de pede e recebe, mas mostra muitos aspectos que podemos desfrutar no relacionamento de Deus por meio da oração. Alguns dos quais já vimos, como eu falei aqui, a questão de confiar e descansar em Deus, a questão de contemplar a grandeza de Deus na oração, a questão de nós colocarmos diante de Deus a nossa oração no meio dos momentos de medos e dúvidas, e também como confiar e adorar ao Senhor no meio da oração. Infelizmente, muitas pessoas confundem Deus como um Papai Noel, né? Que acham que pode pedir tudo, se acham bonzinhos. Estou fazendo algo legal, né? Estou vivendo a minha vida direitinho, então eu posso orar que o Senhor ele vai me responder e Ele vai me dar tudo aquilo que eu peço. Essa é uma ideia muito propagada, como eu disse, no meio da teologia da prosperidade e no meio da confissão positiva. Hoje ela está sendo mais revestida de uma maneira bonitinha com a chamada teologia do coaching, né? Não sei quantos já ouviram falar, que é aquela coisa onde tem um cara muito bem vestido, que fala bem, que te encoraja a você ser uma pessoa melhor, e que diante disso as suas orações vão ser respondidas pelo Senhor. Te encoraja a viver melhor, te encoraja a ser uma pessoa melhor, te encoraja a ser um melhor trabalhador, um melhor esposo, um melhor crente, e diante disso o Senhor vai ter que te fazer viver uma vida melhor. Não é isso que as Escrituras nos mostram. Por outro lado, a gente também tem outro extremo, por causa que a gente tem a teologia da confissão positiva e a teologia da prosperidade, a gente tem muitos cristãos que acham que pelo Senhor já saber de tudo, eu não preciso nem orar, ou eu vou fazer mais aquela oração que parece mais um caderninho desenhadinho, que eu só vou, Senhor, está aqui tudo diante de Ti, eu não vou colocar os meus anseios diante de Deus. A gente não pode partir nem para um extremo e nem para o outro. As Escrituras nos mostram que nós podemos sim colocar os nossos desejos diante de Deus. O que a gente vai ver e o que a gente precisa aprender é quando é que essas duas coisas se encontram. Deus é totalmente soberano, mas Ele nos manda orar. Como é que a gente coloca isso? Como é que a gente alinha essas duas coisas? Esse salmo aqui especificamente ele não vai mostrar isso, mas ele mostra aqui que o salmista muitas vezes ele vai ter algumas certezas e coloca também alguns desejos diante de Deus, claríssimo, e até mesmo deseja para outras pessoas que o desejo delas sejam alcançadas. Então a gente vê aqui através desse salmo, e vamos tirar alguma lição, fazendo conexões com outros textos, que as Escrituras não nos proíbem de colocar os nossos desejos diante de Deus. Pelo contrário, há encorajamentos para isso, e nós vamos ver como é que isso pode se alinhar com a vontade de Deus. Vamos ler o salmo de número 20. A palavra de Deus diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome de Deus de Jacó o proteja, que do santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos.
Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responde do seu santo céu, com sua vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantaremos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. A gente vê aqui nesse salmo que existe uma coisa que é muito comum nos dias atuais, né? Parece que o salmista ele está, às vezes, indo contra um alerta das Escrituras. Quando o Senhor vai dizer lá em Jeremias que o coração do homem ele é mau. E ele, algumas vezes, ele diz que o Senhor concede o desejo do teu coração. A gente precisa entender que isso hoje, no nosso meio, na nossa sociedade, é algo que é muito comum. Quantas vezes você já não ouviu? Olha, feliz aniversário, que Deus conceda o desejo do seu coração. Quem já não ouviu isso? Todo mundo certamente já ouviu. O que o salmista está mostrando aqui e o que o Senhor alerta através de Jeremias, uma coisa não se anula com a outra. A gente vai ver isso aqui. Os versículos 1 a 3, o salmista começa desejando uma bênção sobre o povo. Ele mostra ali claramente que ele está diante de Deus, orando ao Senhor e desejando ao povo que Deus os abençoe, que Deus traga algumas bênçãos sobre eles. Quando chega no versículo 4, esse é o que a gente vê, mais interessante aqui de se abordar. Depois ele deseja que Deus conceda o desejo do coração do povo. Aqui vale a pena fazer uma análise. É muito comum, como eu já disse, que muitas pessoas que Deus faça o desejo do seu coração. O que nós vemos nas Escrituras é que Deus cumprirá a vontade dele, mas ele também nos manda orar. E aí nós vamos ver alguns textos agora. Talvez eu não vá abrir todos, porque alguns são meio longos. Então nós precisamos saber como é que se alinha. Primeiro, Deus nos manda orar. Isso aí é algo claro. 1 Tessalonicenses 5,17 é um versículo claríssimo que Paulo diz: orai sem cessar, ou em todo tempo estejam orando. O Senhor Jesus também, várias vezes, e especialmente lá em Mateus capítulo 6, os versículos 5 ao 15, que ele vai colocar aquela oração do Pai Nosso. É claríssimo, ele diz: quando vocês orarem, vocês orem assim. Está fazendo um alerta sobre a questão da oração dos fariseus, mas ao mesmo tempo dizendo que todos deveriam orar. Outra coisa que precisa ser analisada aqui é que, apesar de as Escrituras nos dar uma ordenança para a gente orar, nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Alguém que puder, por favor, abra em Tiago 4 e leia os versículos 2 e 3. Tiago 4, 2 e 3. Quem abrir, pode ler. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para que esbanjarem em seus prazeres. Tiago está mostrando aqui, no meio de alguns pecados que ele está apontando do povo, ele mostra que alguns desejos daqueles irmãos podiam até ser desejos lícitos. Eles estavam orando eles estavam desejando algo, mas em vez de eles pedirem a Deus, eles preferiam pecar para ter o que eles queriam. Iam matar, roubar, ou fazer algum outro tipo de pecado. E Tiago mostra que eles não pedem, e se pedem, eles pedem mal. O que é pedir mal? É não fazer uma oração segundo aquilo que o Senhor ordena. Por exemplo, algumas pessoas que forem orar, sabendo que vai fazer alguma coisa errada e orar para Deus abençoar. Vamos usar um exemplo. A melhor maneira de se ganhar dinheiro, segundo o Senhor, é trabalhando. É isso que Deus manda. E algumas pessoas vão fazer o quê? Vão jogar em jogos de azar. A pessoa vai orar para Deus abençoar um negócio daquele? Se a pessoa ganhar, foi Deus que abençoou ali?
Então existem essas questões de pessoas que não entendem, Senhor, abençoe aí para eu ganhar alguma coisa desse tipo. Não é o meio que Deus está colocando para você ganhar o seu sustento. Isso é só um exemplo dentre outros que a gente pode ver. Então, enquanto que nós devemos orar, ao mesmo tempo nós deveríamos saber orar segundo a vontade de Deus. Mas eu não sei a vontade de Deus. Ele nos deu a sua palavra para isso. Nós deveríamos pelo menos assim, vamos usar outro exemplo. Um jovem solteiro e uma jovem solteira não sabe com quem é que eles vão casar, vamos assim dizer. Mas eles sabem que Deus deu alguns princípios para eles escolherem uma esposa e um esposo segundo a vontade de Deus. E eles deveriam estar orando para Deus mandar uma esposa para ele, e Deus mandar uma esposa para ele e um esposo para ela, segundo os princípios das Escrituras. Porque a pessoa vai simplesmente, Senhor, me dê uma esposa. É lícito eu colocar, Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso e isso, e eu queria que o Senhor me fizesse olhar para uma esposa segundo a tua palavra. É o que Tiago está dizendo aqui. É lícito o desejo de casar? É lícito. É lícito o desejo de você ser promovido na sua empresa? É lícito. Mas por que você está orando? É simplesmente só porque eu preciso de uma esposa? Ou é simplesmente, não, porque eu quero ganhar mais e eu quero ser rico? As motivações, as Escrituras nos direcionam em direção a motivações corretas. Enquanto o Senhor nos manda orar, nós deveríamos orar com motivações corretas. E as motivações corretas estão nas Escrituras. Profissionalmente falando, familiarmente falando, ministerialmente falando, as Escrituras têm respostas para todas as coisas. Princípios para todas as coisas. E nossas orações deveriam ser de acordo com ela. Quando acontecer de Deus não responder da maneira que a gente quer, a gente vai saber que ainda assim o Senhor fez o melhor para nós, porque nós estamos baseados naquilo que a palavra de Deus diz. O que acontece com muitas pessoas é que elas ficam frustradas porque foram ensinadas erradas de achar que Deus tem que dar aquilo que elas querem. E o salmista está dizendo aqui que Deus lhe conceda o desejo do seu coração e realize tudo o que você planejou. É um desejo do salmista que ele está colocando aqui. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Mas claramente falando, a gente vai ver nos outros versículos, que ele sabe que a confiança daquelas pessoas estão em Deus. Não é simplesmente, Deus vai conceder, tipo assim, eu quero ser vitorioso aí, ganhar a batalha e Deus vai me conceder. Não. Mais na frente ele vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, nós confiamos no Senhor. O coração deles, a confiança deles estavam baseada no Senhor. Da mesma maneira eu posso dizer, Newton, vamos usar o exemplo do Newton. Newton quer vender o carro dele. Newton, que Deus conceda o desejo do seu coração. Eu sei que é um desejo lícito. Você quer abençoar mais a sua família, abençoar outras pessoas, é um desejo lícito. Eu posso desejar isso, porque conhecendo um desejo lícito. Agora, se é uma coisa que eu sei que não é lícito, eu não poderia dizer, Deus conceda o desejo do seu coração. Não sei o que está no seu coração. Simplesmente olhar para o José e dizer, José, Deus concede o desejo do seu coração. Não sei o que está no seu coração, você não me falou. Entende? É aquela diferença que a gente tem que ver. O coração é o centro de controle, como o Provérbios vai dizer, né? Sobre tudo você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O seu coração pode ter desejos muito bons, se você está baseado nas Escrituras, mas ele pode ser um coração muito mau. Era a situação do povo lá em Jeremias, por isso que estava vendo aquele alerta. Você vai ver depois a questão da idolatria do coração do povo, que vai ficar muito clara. Por isso que o Senhor estava fazendo aquele alerta, de que o coração do homem ele é mau. Mas eu posso dizer que o coração de todos os nossos desejos, nossos corações aqui são todos maus? Não posso dizer. Se você está baseando os desejos do seu coração nas Escrituras, nas motivações corretas, você pode ter desejos bons. E você deve colocar esses desejos diante de Deus, não é pecado. Nós deveríamos colocar isso diante de Deus e confiar que o Senhor vai fazer segundo a vontade dEle. Não é errado o casal que está se preparando para casar pedir uma casa ao Senhor, pedir um emprego melhor ao Senhor. Não é. Motivações corretas. Não é errado. Agora você só quer uma casa grande porque não, eu quero viver melhor? Tem que rever esses desejos. Então o ponto central aqui desse salmo, eu queria focar um pouco mais aqui nesse versículo 4 por causa
dessas afirmações que existem do desejo do coração é aonde está as nossas motivações. Onde está a motivação do nosso coração quando a gente está orando? Não é pecado você colocar diante de Deus os seus desejos. Isso que a gente tem que entender aqui. Quando chega nos versículos 5 e 6, mais uma vez o salmista deseja que o Senhor ouça o povo. Veja aí o finalzinho do versículo 5. Ele diz assim, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Olha só, ele está desejando. Versículo 6, a parte B. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, aí diz, e lhe responderá do seu santo céu. É uma certeza que ele tem aqui. O Senhor lhe responderá. Aí quando chega no versículo 7, é onde a gente vê o porquê que ele tem essa certeza. No versículo 7 ele diz, uns confiam em carros de guerra e outros confiam em seus cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do nosso Senhor Deus. Ele está desejando que o Senhor conceda o desejo do coração do povo, mas ao mesmo tempo ele está mostrando onde está a sua confiança, no Senhor. Não era no seu exército, não era naquilo que ele tinha, não era na posição que ele exercia, era no Senhor Deus, sabendo que o Senhor faria aquilo que ele bem entenderia ser melhor para o povo, mas ele não proíbe e não desencoraja o povo de pedir. E quando chega no versículo 9, por meio do seu clamor, há uma certeza de vitória da parte do salmista. Veja o que ele diz, o Senhor dá vitória ao rei, ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Aqui está mostrando mais uma vez, ele encoraja o povo a clamar, ele deseja que Deus abençoe o povo, ele pede que o Senhor conceda o desejo do coração do povo, mas aqui está a base, aonde ele está afirmado, ó Senhor, dá vitória ao rei. Ele sabia que a vitória não vinha dos carros e cavalos que ele tinha. E aqui, onde nós conhecemos o rei Davi, tinha aquele exército de centenas, de milhares e de 10 milhares. Um homem que tinha um exército enorme, mas a confiança dele não estava lá. E ele diz ainda isso muito claro, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém confiamos, nos gloriamos no Senhor. Invocaremos o nome do Senhor. É isso que Davi está mostrando aqui. Então, algumas lições que a gente tira desse salmo aqui, que a gente vê. Não é pecado a gente desejar e orar para que o Senhor conceda algum dos nossos desejos. O que nós temos que sondar e o que nós temos que basear os nossos pedidos é na palavra de Deus. Se a nossa oração é o meio que nós estamos levando os nossos desejos a Deus, a palavra de Deus é o meio que Ele está trazendo a vontade dEle para nós. Se nós conhecemos a palavra, se nós nos debruçarmos na vontade de Deus, certamente nós iremos orar de acordo com a vontade dEle. Posso colocar desejos pessoais, familiares, ministeriais diante de Deus, não é pecado. Contanto que essa motivação e os desejos estejam de acordo com a sua palavra. Muitas pessoas querem pedir, mas elas não querem ouvir a palavra de Deus. Não é muito mais fácil a gente pedir? É claro. Se você perguntar para a maioria dos crentes hoje em dia, a chegar no final da noite, se eles leram um capítulo da Bíblia, muitos não leram. Mas querem que o Senhor atenda os seus desejos dos corações. Aí está o grande segredo, vamos assim dizer. As nossas orações deveriam estar baseadas de acordo com a vontade de Deus. E para estar baseada de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Às vezes você encontra aí, irmão, é a vontade de Deus que você tenha isso. Não é a vontade de Deus que você tenha isso, porque a palavra de Deus não está dizendo isso. Principalmente nesses meios onde as pessoas não gostam da palavra, né? Gostam de ouvir muito do homem, mas não gostam de ouvir muito de Deus. Você prefere ir lá, ouvir o que alguém tem para dizer, mas não quer se debruçar e ouvir o que a palavra tem para dizer. Nós deveríamos gastar tempo conhecendo as Escrituras, conhecendo a vontade de Deus. E também gastar tempo colocando os nossos desejos diante de Deus. Não é pecado isso. Se nós conhecermos a palavra de Deus, certamente iremos orar de acordo com a vontade dEle.
Nós devemos confiar que Deus é totalmente soberano sobre as nossas vidas, mas o meio que Deus definiu para que colocássemos diante dele os nossos desejos e anseios foi a oração. Poderemos orar de acordo com a vontade de Deus quando os nossos corações estiverem firmados na palavra de Deus. O grande problema é que muitas vezes nossos pedidos são egoístas, como o Tiago diz. Alguém perguntou para o John Piper como Deus é soberano, mas como é que a gente vai orar, colocar os nossos desejos diante de Deus? John Piper respondeu de maneira muito engraçada, mas que a pessoa não esquece. Ele disse, tudo bem, eu tenho um prego e uma tábua aqui. Esse prego foi feito para entrar na tábua, mas eu preciso bater para que ele entre. Então, Deus ele vai cumprir a vontade dele, ele sabe o que é melhor para mim, mas ele mandou eu orar, e eu preciso orar. Que os nossos corações, irmãos, eles possam estar cheios da palavra de Deus. Só assim nós vamos orar de acordo com a vontade dele. Essa é a grande questão. Das nossas igrejas, dos nossos irmãos, eles não estão com o coração cheio da vontade de Deus. E por isso que a gente vê muitos pedidos egoístas, às vezes até muitos crentes decepcionados, porque querem confiar mais naquilo que eles acham que é a vontade de Deus e não querem ter certeza do que é a vontade de Deus. Que Deus nos livre disso. Que nós possamos confiar no Senhor, possamos conhecer a vontade dEle e orar segundo a vontade dEle. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Graças a Deus, graças ao Senhor que nós temos todas as respostas que precisamos na Tua palavra, Senhor. Deus, nos ajude a termos o coração cheio da Tua palavra, Pai. Assim como o salmista disse no Salmo 119, guardei a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Guardei também a Tua palavra porque são as minhas delícias. Senhor, que nós possamos ter a palavra do Senhor como algo delicioso, como algo ao que nos traga prazer. E quando formos orar, Senhor, que venhamos confiar que temos pedidos, que temos desejos, e possamos confiar que o Senhor pode conceder esses desejos, se for a sua vontade. Que nós possamos ir confiantes diante de Ti, com os nossos anseios, nossos desejos, confiando que estão de acordo com aquilo que o Senhor também deseja. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra, a meditar na Tua palavra e também orar colocando diante do Senhor aquilo que desejamos. Em nome de Jesus te pedimos tudo isso, te agradecemos pela Tua palavra e pelos direcionamentos que ela nos dá. Amém.